Seu filho esqueceu de te buscar e disse para a senhora se virar para voltar para casa. Eram 7 horas da noite quando a recepcionista do hospital finalmente se aproximou de Dona Marisa. A senhora de 77 anos estava sentada na mesma cadeira da sala de espera desde 1 da tarde, 6 horas, esperando o filho voltar para buscá-la. A recepcionista perguntou com delicadeza se estava tudo bem, se alguém ia buscá-la. Dona Marisa respondeu com a voz cansada que sim, que o filho tinha ido resolver uma coisa rápida, que voltava logo. A recepcionista olhou para ela com pena. Aquela senhora estava ali desde cedo, e já eram 7 da noite. Perguntou se Dona Marisa tinha o telefone do filho. Ela disse que sim. A recepcionista pediu para ligar. Dona Marisa discou com mão trêmula. O filho atendeu no terceiro toque, e quando ela ouviu a resposta dele, sentiu o coração afundar. Mãe, esqueci completamente de você. Já estou em casa. Não dá mais para voltar buscar hoje, não. E foi naquela noite, dormindo numa maca emprestada do hospital, porque o filho simplesmente esqueceu dela, que Dona Marisa entendeu o quanto tinha se tornado invisível na vida dele. Fique até o final dessa história para entender como um simples esquecimento revelou uma verdade muito maior. E me conta nos comentários de onde você é. Adoramos saber. Dona Marisa tinha 77 anos, viúva há 8. Morava sozinha numa casa pequena desde que o marido morreu. Tinha 3 filhos, Roberto, de 52 anos, Cláudia, de 49 e Paulo, de 45. Cláudia morava em outro estado, visitava uma vez por ano. Paulo morava na mesma cidade, mas era casado, tinha 2 filhos pequenos, vivia ocupado. Roberto também morava na cidade, era casado com a Simone, tinha um filho adolescente. Dos 3 filhos, Roberto era quem mais via a mãe. Não que visse muito, uma vez por mês, às vezes a cada 2 meses. Mas era quem mais mantinha contato. Dona Marisa tinha pressão alta, diabetes, problema no joelho. Tomava vários remédios por dia. Ia ao médico com frequência. Cardiologista, endocrinologista, ortopedista. Vivia em consulta. Sempre ia sozinha. Pegava ônibus, esperava horas, voltava cansada. Os filhos viviam ocupados demais para levar. Ela entendia. Ou tentava entender. Mas naquela semana tinha consulta importante com o cardiologista. Exames tinham dado alterados. O médico queria ver pessoalmente, conversar sobre tratamento. Dona Marisa ficou com medo. E se fosse algo sério? E se precisasse fazer procedimento? Não queria ir sozinha dessa vez. Ligou para o Roberto. Pediu se ele podia levar ela na consulta. Explicou que estava preocupada, que queria ter alguém junto para ouvir o que o médico ia dizer. Roberto hesitou. Disse que estava com muito trabalho. Dona Marisa insistiu. Disse que era importante. Roberto acabou concordando. Disse que levava ela. A consulta era numa terça-feira, à 1 da tarde. Roberto passou na casa dela 12:30. Dona Marisa já estava pronta, esperando ansiosa. Entraram no carro. Durante o caminho, Roberto ficou o tempo todo no celular. Atendia ligações de trabalho, respondia mensagens. Mal conversou com a mãe. Chegaram no hospital às 10:50. Roberto estacionou. Entraram juntos. Foram até a recepção. Dona Marisa deu o nome. A atendente confirmou a consulta. Roberto olhou para o relógio. Olhou para o celular. Parecia ansioso, inquieto. Dona Marisa percebeu, mas não falou nada. Sentaram na sala de espera. Tinha bastante gente. Dona Marisa sabia que ia demorar. Cardiologista sempre atrasava. Ficaram ali uns 20 minutos. Roberto no celular o tempo todo. Até que o telefone dele tocou. Era ligação de trabalho. Ele atendeu, falou baixo. Quando desligou, levantou. Disse para a mãe que precisava resolver uma coisa urgente do trabalho, que ia sair rapidinho, resolvia e voltava. Que ela esperasse ali. Quando o médico chamasse, ela entrava,
fazia a consulta. Quando terminasse, ele já estava de volta para buscar. Dona Marisa ficou apreensiva. Perguntou quanto tempo ele ia demorar. Roberto disse que no máximo 1 hora, que ela ficasse tranquila, e saiu. Dona Marisa ficou ali sozinha, esperando, olhando para o relógio. 30 minutos se passaram. 45. 1 hora. Às 2h30, finalmente chamaram o nome dela. Entrou no consultório. O cardiologista olhou os exames, fez perguntas, examinou ela. Disse que precisava trocar a medicação, que ia passar receita nova. Nada muito grave, mas precisava acompanhar de perto. Dona Marisa ficou aliviada. Agradeceu. Pegou a receita. Saiu do consultório às 3 horas. Foi até a recepção, pegou o papel de retorno. Saiu para a sala de espera procurando o filho. Não estava lá. Achou estranho. Ele tinha dito que voltava em 1 hora. Já tinha se passado mais de 2h30 desde que ele saiu. Sentou de novo. Esperou. 15 minutos. Meia hora. 45. Às 4 horas, começou a ficar preocupada. Será que tinha acontecido algo com ele? Acidente? Algum problema? Pegou o celular. Ligou. Chamou. 1 vez. 2, 3. Caixa postal. Mandou mensagem. Filho, já terminei a consulta. Você está vindo. A mensagem ficou em enviado. Não ficou nem lido. Dona Marisa esperou mais. 5 da tarde. 6 da tarde. Roberto não aparecia. Não atendia. Não respondia. A sala de espera foi esvaziando. As consultas foram terminando. Os pacientes foram indo embora. E Dona Marisa continuava ali, sozinha, esperando. Às 7 da noite, a recepcionista percebeu. Aquela senhora idosa estava ali desde cedo, sozinha. Ninguém tinha vindo buscar. Se aproximou com delicadeza. Perguntou se estava tudo bem. Dona Marisa explicou que o filho tinha levado ela. Tinha saído para resolver algo. Disse que voltava logo. Mas já tinha se passado quase 6 horas. A recepcionista perguntou se ela tinha o telefone dele. Dona Marisa disse que sim, que já tinha tentado ligar várias vezes, mas ele não atendia. A recepcionista pediu o número. Disse que ia tentar ligar do telefone do hospital. Às vezes, as pessoas atendiam quando viam que era número desconhecido. Discou. Esperou. Roberto atendeu no segundo toque. A recepcionista se identificou. Disse que era do hospital, que a mãe dele estava ali esperando há horas. Do outro lado, ouviu-se um silêncio. Depois, "Ai meu Deus". E então a resposta que fez a recepcionista arregalar os olhos. "Esqueci completamente dela. Já estou em casa. Não consigo voltar buscar agora não. Está muito longe. Ela vai ter que dar um jeito de voltar." A recepcionista ficou boquiaberta. Esqueceu? A própria mãe? E ainda disse que não ia buscar? Tentou argumentar. Disse que a senhora era idosa, que estava ali há 6 horas, que não tinha como ela voltar sozinha a essa hora. Roberto respondeu irritado que não podia fazer nada agora, que ela pegasse um Uber, que ele pagava depois, e desligou. A recepcionista ficou chocada. Olhou para Dona Marisa, que estava ali sentada, com aquela expressão de quem sabia que algo ruim tinha acontecido. Teve que contar. Disse com voz baixa que tinha falado com o filho dela, que ele tinha dito que tinha esquecido de buscar ela. Dona Marisa sentiu as palavras como um soco no estômago. Esqueceu? O filho tinha esquecido dela? A recepcionista continuou, constrangida. Disse que ele tinha dito que não podia voltar buscar, que ela pegasse Uber. Dona Marisa ficou ali parada, processando. O filho tinha saído às 1 hora dizendo que voltava em 1 hora. Eram 7 da noite, 6 horas. E ele tinha simplesmente esquecido que a mãe estava esperando num hospital. E pior, quando lembraram ele, disse que não ia buscar, que ela se virasse. Tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Começou a chorar ali mesmo, na frente da recepcionista. A moça ficou sem saber o que fazer. Chamou a supervisora.
explicou a situação. A supervisora, uma senhora de uns 50 anos chamada Lúcia, ficou revoltada. Perguntou para Dona Marisa se ela tinha dinheiro para Uber. Dona Marisa disse que tinha um pouco, mas não sabia se dava. Nem sabia usar aplicativo de Uber direito. Lúcia disse que ela não ia para casa de Uber nada, que aquilo era um absurdo. Perguntou se Dona Marisa tinha outro filho, alguém da família que pudesse buscar. Dona Marisa explicou entre lágrimas. Tinha mais 2 filhos. Cláudia morava em outro estado. Paulo morava na cidade, mas ela não queria incomodar. Ele tinha filhos pequenos, trabalhava muito. Lúcia insistiu. Disse que não era incomodação, que era obrigação de filho buscar a mãe. Pediu o telefone do Paulo. Ligou. Paulo atendeu. Lúcia se apresentou, explicou a situação. Dona Marisa estava no hospital desde 1 da tarde. O irmão Roberto tinha levado ela, mas tinha ido embora e esqueceu de buscar. Agora eram 7 da noite e a senhora estava sozinha ali. Paulo ficou chocado. Perguntou como assim esqueceu. Lúcia confirmou. Disse que tinham ligado para o Roberto e ele disse que não ia mais buscar. Paulo disse que ia buscar a mãe imediatamente, mas que estava no trabalho do outro lado da cidade, no trânsito pesado. Ia demorar pelo menos 1h30, 2 horas. Lúcia agradeceu. Disse que Dona Marisa ia ficar esperando ali mesmo. Desligou, explicou para Dona Marisa que o Paulo ia buscar, mas ia demorar. Perguntou se ela já tinha jantado. Dona Marisa disse que não tinha comido nada desde o almoço. Lúcia levou ela até a lanchonete do hospital. Comprou um sanduíche e suco para ela. Disse que era por conta da casa. Fez Dona Marisa sentar e comer. Dona Marisa agradeceu com a voz embargada. Comeu devagar. Ainda estava processando. O filho tinha esquecido dela. Simplesmente esquecido. Como alguém esquece a própria mãe num hospital? Depois do lanche, Lúcia levou Dona Marisa de volta para a sala de espera. Mas agora o hospital estava fechando. Não podia deixar ela ali. Levou para a sala de descanso dos funcionários. Arrumou uma maca, colocou o lençol limpo, travesseiro. Disse que Dona Marisa podia deitar, descansar enquanto esperava o filho. Dona Marisa deitou naquela maca. Eram 8 da noite. Estava num hospital, numa sala de funcionários, esperando um filho buscar porque o outro tinha esquecido dela. Aos 77 anos. Doente, cansada, esquecida. Fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Ficou ali pensando. Como tinha chegado naquele ponto? Quando tinha se tornado tão invisível na vida dos filhos? Lembrou de quando eles eram pequenos. Quando ela era tudo na vida deles. Quando corriam para ela com qualquer problema. Quando ela era refúgio, era colo, era amor. E agora? Agora ela era peso, era inconveniência, era algo que se esquece num hospital. Paulo chegou às 9h30 da noite, mais de 8 horas depois que Dona Marisa tinha chegado no hospital. Entrou na sala de descanso chamando pela mãe. Dona Marisa se levantou da maca. Quando viu o filho, desabou a chorar. Paulo a abraçou. Disse que estava ali, que ia levar ela para casa, que estava tudo bem agora. No caminho de volta, no carro, Paulo perguntou o que tinha acontecido. Dona Marisa contou tudo. Como Roberto tinha levado ela, tinha saído dizendo que voltava logo. Nunca voltou. Como ela esperou 6 horas. Como ligaram para ele e ele disse que tinha esquecido, que não ia buscar. Paulo ficou furioso. Disse que ia ligar para o irmão, que ia falar umas verdades. Dona Marisa pediu que deixasse quieto, que não queria causar briga entre os irmãos. Paulo balançou a cabeça. Disse que não era ela que estava causando briga. Era o Roberto que tinha feito uma coisa horrível. Deixou a mãe em casa, ajudou ela a entrar. Perguntou se ela precisava de algo. Dona Marisa disse que não, que só queria tomar banho e dormir. Paulo abraçou ela de novo. Pediu desculpas pelo irmão.
Disse que nunca imaginaria que Roberto fizesse algo assim. Foi embora. Dona Marisa entrou no banho, deixou a água quente cair e chorou. Chorou tudo que tinha segurado. No dia seguinte, Roberto ligou para a mãe. Era meio-dia. Falou como se nada tivesse acontecido. Perguntou como tinha sido a consulta. O que o médico tinha dito. Dona Marisa não conseguiu acreditar. Ele estava falando como se não tivesse abandonado ela num hospital? Respondeu fria. Disse que a consulta tinha sido boa, que o médico trocou a medicação. Roberto disse, "Ah, que bom!" E continuou falando de outras coisas, do trabalho, do tempo. Dona Marisa não aguentou. Perguntou diretamente, "Filho, você esqueceu mesmo de mim ontem?" Roberto fez uma pausa. Depois respondeu, "Foi mal, mãe. Surgiu um problema no trabalho. Quando vi, já era noite, não dava mais para voltar." Foi mal? Só isso? Nem um pedido de desculpas direito? Nem uma explicação melhor? Dona Marisa disse que tinha ficado 8 horas esperando, que tinha ficado sozinha num hospital, que tinha dormido numa maca porque ele esqueceu dela. Roberto respondeu irritado, "Mãe, eu pedi desculpas. Foi sem querer. Acontece. O Paulo foi buscar você, não foi? Então tá tudo resolvido." Tudo resolvido? Como se fosse só um pequeno inconveniente? Dona Marisa desligou o telefone. Não tinha mais o que falar. Paulo contou o caso para a esposa. A esposa ficou indignada. Contou para a irmã dela. A irmã postou nas redes sociais sem dar nomes, mas contando a história. Conheci uma senhora que foi esquecida pelo filho no hospital por 8 horas. O post viralizou localmente. As pessoas compartilharam revoltadas. Alguns conhecidos de Roberto viram, juntaram as peças, descobriram que era ele. Começaram a comentar nas redes sociais dele. Perguntas indiretas. "Tudo bem com sua mãe?" Ouvi dizer que ela passou mal. Roberto percebeu que a história tinha vazado. Ficou furioso. Ligou para o Paulo acusando ele de ter espalhado. Paulo disse que não tinha espalhado nada, que tinha contado para a esposa e provavelmente ela comentou com alguém, que essas coisas vazavam e que, sinceramente, ele merecia que as pessoas soubessem o tipo de filho que ele era. Roberto desligou na cara. A relação entre os irmãos ficou péssima. Pararam de se falar. E Dona Marisa? Dona Marisa nunca mais pediu nada para o Roberto. Nunca mais aceitou carona dele. Nunca mais quis depender dele para nada. Quando precisava ir no médico, ligava para o Paulo ou ia de ônibus mesmo. Preferia a dificuldade do transporte público do que a humilhação de ser esquecida de novo. Hoje, 2 anos depois, Dona Marisa continua morando sozinha. Paulo a visita toda semana. Leva compra. Leva no médico quando precisa. Virou o filho presente. Roberto tenta ligar de vez em quando. Dona Marisa atende, mas a conversa é fria, curta. A mágoa não passou. E Dona Marisa aprendeu uma lição dolorosa, que às vezes a gente não é esquecido por acidente. A gente é esquecido porque já não importa mais para a pessoa. Porque já deixou de ser prioridade há muito tempo. E você? Já viu o caso de filho que esqueceu pai ou mãe assim? Faria como Paulo e buscaria? Ou como Roberto e deixaria para lá? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de dar like e ativar o sininho.